Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja conosco, mais uma vez. Que a equipe de nosso irmão Miramês consiga fazer com que as palavras que hoje forem ditas sejam de conformidade com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam de conformidade com a doutrina espírita, para que a gente tire o melhor proveito possível, para que a gente consiga perceber que os passos que Cristo deixou para nós aqui é de suma importância para a nossa felicidade e nosso crescimento. É muito importante estudar o Evangelho, mas antes de mais nada, o Evangelho precisa ser vivido. Só estudar, colocá-lo na mente, milhares e milhares de pessoas declamam do início ao fim o Evangelho do Cristo, falam da bondade do Senhor, dos caminhos que Ele percorreu e de toda a estrutura de conhecimentos que Ele deixou. Mas na vida, no dia a dia, não colocam isso em prática. Isso somos nós. Hoje nós iremos abordar a afabilidade, a doçura, a benevolência. E é preciso entender que nem Jesus aceitou o adjetivo de bom. Ele mesmo disse ao receber o adjetivo que bom é meu Pai que estás no céu. Ele ensinou a bondade. Ele ensinou a busca constante do aperfeiçoamento. Essa busca é importante para que a gente consiga compreender o ambiente que a gente vive, que a gente consiga compreender o agora. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que minha vida hoje está assim? Por que eu ainda não consigo compreender o ladrão que rouba, o assassino que mata, aquele que fere com as palavras, que fere com a injúria? Por que eu não consigo compreender isso? Apesar de conhecer essa afabilidade, a doçura, saber o significado, ainda não faz parte do dia a dia meu colocar isso em prática. Tanto com os nossos familiares, que são os primeiros testes que nós vamos passar, como os vizinhos, colegas do trabalho, colegas da comunidade, enfim. A gente precisa aderir a essa energia do bem e do mal, para que essa energia do bem e do mal seja associada pelo nosso cérebro e nosso coração e seja analisada dentro de uma ética moral, dentro de um conceito onde a gente possa irradiar o exemplo do bem a todo instante. Bem, como começar a falar de benignidade, misericórdia, benevolência, sem a gente começar a compreender, a voltar àquela busca do livre-arbítrio? Então eu vou tecer pequeno comentário sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio a gente pode considerá-lo como aquele ser que está numa ilha deserta, sozinho, que acorda a hora que o dia amanhece, que vai buscar comida a hora que tem fome, que busca água a hora que tem sede, e que quando o dia escurece, ele busca
o aconchego de um campo protegido. Suponhamos que esse eremita esteja lá na sua ilha, tranquilo, sossegado, exercendo totalmente o seu livre-arbítrio. Até que um dia aparece o outro eremita, o segundo eremita. E aí a estranheza começa a acontecer, de repente a curiosidade começa a aproximá-los, até que um dia esse eremita número 1 acorda com fome e vai buscar a comida e corre atrás de uma lebre, e o eremita 2 pega a lebre e come. Começa aí o estreitamento do livre-arbítrio. Eu já não tenho mais as escolhas necessárias que eu preciso fazer. Eu já estou dependendo de um outro. E aí começa essa busca constante para disputar a comida, mesmo sabendo que naquelas redondezas a comida é farta e não precisa de debate, de nada. Passa-se o tempo e aparece o terceiro eremita. Para complicar ou para trazer a luz de conformidade com o Cristo e com o que Deus quer de nós, aparece uma mulher. Essa eremita fêmea, de início, entra em conflito com os 2 eremitas machos que estão lá, até que um dia ela exala um perfume, um feromônio, e começa-se uma disputa por essa fêmea. Esse feromônio inebriante faz com que os eremitas se degradiem até conquistar a fêmea. É nessa hora que começa o sentido de posse. E a partir da hora que começa o sentido de posse, começa a estreitar mais as nossas escolhas. E passa-se o tempo e a gente chega nos dias de hoje, onde eu tenho o meu carro, a minha casa, a minha roupa, a minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho, tudo é meu e ninguém pode tirar. Então o ladrão que vem buscar o que é meu, eu quero amaldiçoá-lo. Aquele que confronta o que é meu e que mostra uma coisa melhor, eu quero tomar dele. E o nosso livre-arbítrio se estreita. Nasce daí uma coisa, uma forma chamada moral. A moral é a forma de convivência entre os seres, entre eu e todos aqueles que estão cercados a mim, aquela multidão de testemunhos que Paulo falou, que estão comungando comigo os mesmos passos, os mesmos caminhos. Baseado nessa busca constante do meu, eu crio as guerras, as contendas, e quanto mais eu dependo de proteger o que é meu, eu estreito o livre-arbítrio. Eu não posso hoje chegar aqui e cismar de tirar a roupa, apesar de ter o livre-arbítrio, porque eu estou na sociedade e conscientemente o costume ensinou para a gente essa moral. Só que a moral é moldada. A moral não é a moral aqui de Belo Horizonte igual a do Paquistão, igual na Rússia, igual nos Estados Unidos, igual na África, igual no sul do Brasil, igual no Nordeste, na Amazônia. Existem conceitos diferentes em cada parte do canto do mundo. E é preciso colocar na mente que a moral do Cristo não pode ser essa moral moldável. Então existe alguma coisa a mais. Não tem condição de ter benevolência se a gente seguir a moral. Era possível
há 100 anos, há 200 anos atrás, escravizar, matar, bater, pôr para trabalhar, deixar passar fome, porque tinha um ser que era subjugado como simplesmente inferior. Igual eu compro um boi, eu compro uma vaca, eu compro um cavalo e ele tem que fazer o que eu quero, porque se ele não fizer, ele não serve para mim. O ser humano era tratado assim. Nas cruzadas tinham as contendas de divergência de deuses. O meu Deus é o perfeito, o seu não. Como que pode existir benevolência em corações que conhecem o Evangelho, que estudam o Evangelho, que codificam o Evangelho e clama o seu povo às cruzadas para derrotar um inimigo que não pensa igual a ele? Como pode existir benevolência se a gente não consegue aceitar uma opinião contrária da nossa? Nós não temos a capacidade de vestir a toga, mas temos a capacidade de empunhar a pena para condenar. Se alguém faz alguma coisa que nos incomoda, a gente não julga, porque julgar é diferente. Julgar é saber os motivos que aconteceu aquilo, quais as razões lógicas, qual que é a intenção. E no entanto, a gente condena. A gente quer o fim, o extermínio daquele que não pensa igual a gente, que não caminha nos passos que nós caminhamos, que são diferentes. Essa moral moldável que nos ensina aqui, por exemplo, aqui a lei é ter uma esposa, um marido. Mas já apareceu casais aqui no Nordeste, mulheres com vários irmãos, aqui homem com várias mulheres, são condenáveis a quê? Aqui que é condenável isso, ao nosso conceito de vida, ao que nós aprendemos, a moral que nos foi ensinada. E a moral que nos foi ensinada é diferente, por exemplo, na Arábia. Lá, se o príncipe ou a pessoa tem dinheiro e não tem problema de ter muitas sogras, ele pode ter várias mulheres, só não tem essa restrição. No entanto, a mulher lá não pode ter vários homens. Olha, ainda existem absurdos na face dessa terra que a gente não consegue compreender. E a busca dessa benevolência, ela parte de uma interpretação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente compreenda. Jesus disse: não vim trazer paz à terra, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe. Como entender isso? Está em Mateus capítulo, versículo 34 a 42. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 42. Como compreender essa frase? Naquele que só exalou amor, naquele que simplesmente foi o mestre, que é o professor, aquele que ensina com carinho e que vibra quando seus alunos aprendem. Depois ele diz: Pedro, embainha a tua espada. Mateus capítulo 26, 52. Até aí, ele confunde. Mas se ele veio trazer a guerra, que guerra é essa? Aonde que eu vou ser benevolente se
Jesus veio trazer a guerra. A hora que eu desembainhar a minha espada, ele vai falar para mim: embainha a tua espada. Que contradição é essa? Aí a gente busca no Evangelho os passos do Cristo. E quando a gente começa a compreender o Evangelho, a gente já começa a se achar possuídos do direito de ser discípulos desse Mestre. Mas aí, depois de ter aprendido sobre benevolência, sobre caridade, sobre amor ao próximo, ele chega e diz para a gente: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Está em Mateus capítulo 10, versículo 8. E aí a coisa começa a complicar. Eu acho que eu sei o Evangelho e eu estou preparado para sair caminhando e fazer isso que ele pediu. Como que eu vou expulsar os demônios se ainda existem os demônios dentro de mim? Como que eu vou curar os enfermos se ainda sou enfermo? Como eu vou ressuscitar os mortos se ainda não consigo compreender a vida? Passam no Evangelho que Jesus veio: sejam bons e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bons e compassivos. Como que eu posso ser bom, benevolente, ainda não conseguindo compreender a razão lógica de uma justiça que eu não consigo ver? Porque meu olho, minha visão aqui na terra é estreita entre Israel, entre Palestina. Existe uma guerra constante. Na justiça divina, vários daqueles que morrem jogando bombas na Palestina nascem na Palestina, e aqueles da Palestina que jogam bombas em Israel nascem em Israel. A justiça divina vem com a reencarnação, trazendo contornos e mais contornos para que a gente consiga compreender, consiga buscar nesse entrosamento todo de palavras um sentido, para que uma razão para que o nosso cérebro e nossos corações recebam e que a gente comece a colocar em prática. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. João capítulo 10, versículo 34. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. João capítulo 14, versículo 12. Então Jesus mostra para a gente que Ele é nosso irmão, filho de um mesmo Pai, de um Pai que é só amor, que é só bondade, que não nos condena. Ele não nos condena em hipótese nenhuma. Ele é pura bondade. Ele é benigno em todo o estado de vida que a gente tiver. Ainda que eu caminhe no vale das sombras e da morte, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Então eu posso estar deitado na lama, nos umbrais da vida, fazendo muita gente sofrer. Deus nos ampara, porque Ele sabe, Ele tem a certeza que amanhã eu serei melhor. Eu jamais serei igual a ontem. Todos nós que adentramos o portal de amor dessa casa hoje, não sairemos mais iguais, sairemos melhores. E quando for domingo que vem, estaremos melhores. Creio. Jesus
Jesus nos confessou isso, trouxe para a gente que essa mudança é constante, não há retrocesso. A gente vai compreender, e um dia, que varia de um para um, de cada coração que está aqui hoje, no plano espiritual, no plano físico, varia de um para um o tempo, varia de um para um a compreensão, varia entre todos nós. Ninguém está no caminho na mesma passada. Uns estão mais lentos, outros estão mais rápidos, mas não quer dizer que o que está mais rápido simplesmente vai chegar na frente, ele pode cansar, e um que está a passos de tartaruga vai às vezes ultrapassar. Benevolência, está escrito que é benignidade, ser misericordioso, bondoso, leal e fiel. Ter complacência, comprazimento e condescência, afabilidade e doçura. A gente já conhece o dicionário, a gente já sabe o significado de cada um, de tudo o que está acontecendo. A gente já busca compreender tudo que foi escrito a todo instante. Mas como viver essa bondade que Jesus ensinou? Como viver essa mansuetude se eu ainda não concordo com tudo que os outros fazem? Como buscar a paz no meu coração se eu ainda clamo pela guerra? Se eu ainda clamo pela justiça que eu não consigo ver? Se fôssemos aqui buscar essa compreensão, uma hora não seria o suficiente. Um dia talvez não seria. Estudar e compreender o ser humano, o Evangelho e as passadas de Jesus na nossa vida, no dia de hoje, no que a gente está vivendo, demandaria uma universidade, vidas, não só uma, vidas. Busca reencarnações e reencarnações para que a marcha do progresso seja constante, seja efetiva. No Livro dos Espíritos, a questão 780 diz o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Os Espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Eu falara há pouco a vocês, a nós, da moral, a moral moldada, que é uma moral que pode ser confundida conforme o ambiente e o local que a gente está vivendo. Mas dessa moral nasce uma outra busca mais inteligente. Dessa moral nasce, fugiu minha palavra, a moral, a ética. Dessa palavra nasce a ética. A ética, a partir do instante que eu abomino e que eu acredito e que eu consiga compreender que o que é do outro não me pertence e eu não devo ambicionar, eu posso estar aqui na China, na África, na Europa, em qualquer lugar. Se eu achar uma carteira de dinheiro e saber de quem foi, eu vou entregar. A moral muda, é ética, é a moral com inteligência. E quando a espiritualidade
responde aqui que o progresso moral acompanha o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. A ética vai ser a moral daquele que vai respeitar o seu vizinho, que vai respeitar o seu colega, o seu adversário, que vai respeitar a ele mesmo. Mansuetude, benevolência, exige indulgência, exige perdão. Jesus bateu na tecla muitas vezes para que a gente buscasse esse perdão e perdoasse não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, não para que a gente consiga perdoar o outro, porque nem sempre a gente consegue. Não é fácil, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Basta que a energia seja diferente daquela que você está ambientado. As controvérsias são tantas, e essa busca por ser melhor é tamanho, que nos faz tentar derrubar o outro para que a gente cresça. Quando a gente busca nesse busca intelectual, e a gente começa a buscar os caminhos do Cristo e compreender esses caminhos, começa a nascer na gente uma paz imovedora, uma paz serena. Começar a compreender que o outro tem o direito de fazer o que quer, que o outro tem o direito de falar o que quer, que o outro tem o direito de ir contra tudo que você está dizendo. Cria na gente uma paz que é sem dúvida a paz de Jesus, a paz do Cristo. Nós temos que viver o nosso endurecimento, porque nós ainda somos muito endurecidos. Mas no livro Maria de Nazaré, ela descreve: nós temos tudo para ser feliz, tudo está ao nosso alcance, depende da gente. Infelizmente, nós temos um problema sério. Do portão para dentro, todos nós somos bonzinhos, mas o problema é do portão para fora. Exato. Nosso irmão está dizendo que a gente é e vibra em razões diferentes em cada ambiente que a gente está, e que a gente poderia buscar essa conformidade, esse equilíbrio, a partir da hora que a gente busca o conhecimento e que a gente pratique. Não é só conhecer, é conhecer e praticar. É assim que a gente vai fazer. O professor de matemática ensinou álgebra. O que ele vai fazer logo depois que ele te ensinar a teoria? Ele vai colocar no quadro exemplos, vai colocar no quadro problemas para serem resolvidos. Assim é a vida. A gente aprende e eu começo a estudar o Evangelho, começa a aparecer coisa errada na minha vida. Meu Deus do céu, que coisa é essa? Aí a gente começa a perceber depois que foi colocado para testar aquilo que eu aprendi, se eu realmente aprendi. E se eu não aprender com as lições que a vida nos proporciona, vai acontecer de novo. A razão é essa: nada é para o nosso mal. Não existe um Deus castigador. Não existe um Pai que pune. É só nós humanos. Pois não? Vou colocar para você uma situação aqui. Eu tenho muitos anos que eu estudo tudo isso. Já frequentei N organizações cristãs, assimilei um amplo horizonte
de conhecimento, e essa pandemia matou minha esposa. Depois de 52 anos de casado. Mas, deixa eu... Peraí. Eu estou sozinho, não quero viver mais. Peço a Deus para Ele me levar, porque eu estou extremamente cansado de tanta teoria, de tanta retórica. Então, eu pergunto, o que adiantou tudo isso? Trabalhei para os meus filhos, dei faculdade para 4 filhos, comprei meu apartamento, paguei, vivi a minha vida só para minha esposa, eu e ela. Tudo que eu fazia era para ela, e agora? Não há razão de eu continuar vivendo. Tudo que eu fazia era para ela, eu vou viver para quem? Para mim? A partir da hora que a gente começa a compreender o porquê que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e o porquê para onde vamos, a gente começa a abrir um leque de tranquilidade, de serenidade. Primeiro, o Senhor não perdeu sua esposa, ela está no plano espiritual, e vocês estavam lá antes de vir para cá. Vocês vieram em conluio, em comunhão, para criar seus filhos, para buscar todo o conhecimento que o Senhor e ela precisavam estar juntos para isso. Ela foi antes porque precisava. Foi combinado. Nada está acontecendo porque Deus quis. Nada está acontecendo porque os outros fizeram para nós. Fomos nós que escolhemos. Fomos nós que escolhemos essa busca, e essa busca está desempenhando no Senhor e em todos nós um conhecimento. Eu sei que o senhor fala alemão, eu sei que o senhor fala vários idiomas. Qualquer idioma da Europa, eu vivi na Europa há 10 anos. Eu sei que o senhor tem muito conhecimento. E eu sei que o senhor já estudou o Evangelho em várias casas, em várias religiões, em vários cultos. Mas essa compreensão, ela tem que nascer no seu coração. E não pode haver desespero. Existe uma razão lógica para tudo que a gente passa nessa vida. Existe uma razão lógica para cada tropeço. Eu acabei de dizer que o professor de matemática, ao acabar de ensinar a álgebra, ele coloca um problema na tela para que você teste se você aprendeu de verdade. E se você não aprendeu, é preciso estudar mais, e é preciso buscar mais, é preciso estar sempre em busca disso. Desistir. A gente só tem problema nesse mundo. Exato. Mas aqui não é lugar de férias. Nós não viemos tirar férias. Jesus disse o seguinte: a felicidade está em servir. Jesus veio para servir. E Ele nos ensinou a servir. Ele nos ensinou a ser úteis. E é nessa utilidade, é nessa busca constante de ser útil, que a gente começa a compreender o outro, que a gente começa a perdoar. Esse perdão tem que ser primeiro para nós. Esse perdão tem que ser primeiro para nós. Esse perdão tem que ser compreensivo, porque vai acontecer na nossa passagem, Deus queira que não, mas na hora, no momento que a gente transpor as barreiras da vida, vai acontecer da gente buscar um videozinho de tudo que a gente fez. E aí, nessa hora, muito do que a gente fez, a gente vai abaixar a cabeça e ter vergonha. E é nessa hora que a gente precisa ter o hábito do perdão, aprendido aqui na caminhada, para que a gente se perdoe. Eu digo para o senhor o seguinte: a vida continua. O senhor achar que o senhor quer morrer, que vai resolver, não vai resolver. É continuar, é ter persistência, é ter perseverança. É ter perseverança. Essa busca é constante. Não podemos abaixar a cabeça. Precisamos estar escutando,
precisamos estar praticando. O bem existe em nós, nós somos filhos de Deus. Aqui Jesus disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus disse: sejam bons e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Benevolência é uma palavra que, se fosse buscar aqui nas referências que o nosso estudo traz, ela está aqui nas questões 780, 784, 785, 803, 810, 811, está aqui no Evangelho, no capítulo 9, injúrias e violências. Bem-aventurados que são brandos, pois, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação no juízo. Como eu posso ser benevolente se eu ainda brado e entro em discórdia com meu irmão? Quem disser a seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá condenação ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. É o item 6, instrução dos Espíritos, do capítulo 9. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior? De uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. É isso que a gente precisa compreender. Não somos perfeitos, somos perfectíveis. E a hora que eu conhecer a mim mesmo, a minha imperfeição, é a hora que eu terei o direito, o dever e a oportunidade de estudar e melhorar a mim mesmo, de praticar o bem, de praticar o amor para mim mesmo. O narciso interior é importante. A vaidade, às vezes, contraria a nossa vivência do dia a dia. Mas o ego traz um conhecimento muito valioso, que é aquele conhecimento que a gente precisa para nós. Eu só vou melhorar o universo, o mundo, se eu melhorar a mim mesmo. Eu só vou ser doce com os outros se eu for doce comigo mesmo. Não tem jeito. Eu não posso ser esse que só é doce quando ele é satisfeito. Eu preciso ser doce primeiro comigo, compreendendo meus defeitos, minhas falhas, meus tropeços,
E nesse momento que eu consigo compreender quem eu sou, eu posso, nesse instante, buscar ser melhor. Eu posso, nesse instante, buscar os princípios do ensino que vão me fazer melhor. Faz parte da caminhada. Cada um tem sua cruz. Jesus teve a dele. Ele que veio aqui perfeito, foi traído. Ele que veio trazer só amor. Cisnaram ódio na caminhada dele. Então essa busca é constante, ela é primorosa. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como o querem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhe não podem resistir. Envaidece-se por poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861, 100 anos antes de eu nascer, olha só. Mas a gente continua. Na pergunta 781 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E a espiritualidade simplesmente, sem pormenor, não. Mas tem às vezes o de embaraçá-lo. Então, o que pode acontecer que demore as nossas passadas para o progresso é as nossas atitudes. A gente não pode parar o progresso da humanidade, mas a gente pode retardar o nosso. A gente pode retardar as nossas passadas pelo orgulho, pela vaidade, e tentar buscar em Deus uma razão para o nosso sofrimento, não vai ajudar. Porque Deus é só amor. É um Pai amoroso, é um Pai de bondade infinita. Não vai. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, pois leis humanas, por leis humanas más. Quando essas se tornam incompatíveis com eles, despedaça-se juntamente com os que esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, quer que todos os participem do bem e não a vigência das leis, não a vigência das leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Não vai. Por mais que a gente vai degradear pela posse,
por achar que a gente ainda é dono de alguma coisa aqui, por achar que a gente vai comandar, ter fama, sucesso e ser respeitado pela força, nós não conseguiremos. Não vai ser impondo ao outro a nossa demência que a gente vai conseguir evoluir. Vai ser impondo a nós simplesmente o fato da disciplina de buscar no estudo a melhora, da disciplina de buscar no estudo a conscientização, a compreensão do que o Cristo nos ensinou. A lei é universal, ela não é aqui para a terra, ela é universal, e na terra não tem só terráqueos. Aqui tem vindo espíritos de planetas muito mais elevados para nos ensinar, como tem vindo espíritos de planetas menos elevados para aprender. É escola. Aqui é hospital. Vem para cá quem está doente e precisa buscar ajuda. Quando Jesus disse: curai os doentes, Ele está falando para nós, no nosso coração. Quando Ele disse: perdoa os pecados, perdoa os nossos pecados, no nosso coração. Quando Ele diz, ensina, quando Ele diz: purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, Ele está dizendo para nós. Jesus curou, trouxe a cura. Jesus trouxe a luz para que os nossos olhos enxergassem. Jesus trouxe o conhecimento para que nossas mentes pensassem, analisassem. Jesus viveu o Evangelho e Ele nos pede: vai, leva o seu aprendizado na busca do seu conhecimento. Vai e faz. Vai e faz. Não fique só no estudo. E é assim que a gente vai. O tempo está terminando e nós temos muita coisa aqui. Não para. Aí nós vamos aqui para a pergunta 803. Igualdade natural, porque Allan Kardec, se ele tem a oportunidade da espiritualidade estar respondendo para ele esmiuçar ao máximo as dúvidas que o ser humano traz em si. A gente vem para cá com um empoderamento tão grande. Quando a gente vai reencarnar, existe um projeto escrito, que a gente, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou aprender isso, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou não sei o que, eu vou. Aí a gente chega aqui, esquece tudo. E aí fica o anjo de guarda, esse irmão que sofre do nosso lado, coitado. Porque ele fica ali: faz isso, você prometeu lá, você estudou para fazer, você tem conhecimento, então faz. Olha aí a oportunidade. E você vira para o outro lado e passa. E ele fica ali naquela paciência, naquele amor puro. Às vezes eu penso no meu anjo de guarda, né, que está aqui do meu lado, e às vezes eu tenho pena dele. Eu acho que se eu fosse meu anjo de guarda, eu desistia, porque é difícil. São tantos conflitos, gente, que a gente carrega conosco. São tantos tropeços. Com todo estudo, com tudo que a gente aprende, com a prática de muita coisa, a gente tropeça.
Mas é preciso compreender que esse tropeço é necessário para a gente aprender a se equilibrar. Aprender não a moral, mas a ética do Cristo. A ética de amar sem querer nada em troca. A ética de amar sem possessividade. A ética de servir com amor. São muitas coisas para se falar aqui. E na igualdade natural, Kardec pergunta: perante Deus somos iguais todos os homens? Somos todos iguais? A espiritualidade responde sim. Afirmativa ferrenha. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Há pessoas, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Aqui está uma pergunta muito interessante, porque para a base da nossa compreensão, a gente precisa compreender porque uns têm muito e tudo corre para o lado deles, e outros, por mais que trabalhem, que batalhem, que esforcem, que não sei o que, estão sempre numa situação difícil. Está aí, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o deputado, ganha 50, 100 mil reais. Por que eu, engenheiro, com mais de 80 anos, trabalhei mais de 60, eu tenho que ganhar 5? E que ele é melhor que eu? Mas, isso é revoltante. Então, aqui a pergunta vai responder para o senhor. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria, nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Os Espíritos respondem com ferrenha sabedoria. Certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros. Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? São perguntas que a gente faz todo dia, todo instante. E a espiritualidade vem e responde, esclarece isso para o nosso coração, para que a gente não sofra. Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir bastante para si unicamente. A alta posição do homem nesse mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que se dispõe para fazê-lo. Entende? A responsabilidade dele é muito maior que a nossa. O senhor pode sair na rua aqui, viver tranquilo, conversar com um, conversar com o outro, todos nós podemos. Será que ele pode? Será que ele pode sair andando para todo lado? Será que a cabeça dele, a hora que a gente deita no travesseiro, é a mesma que a nossa? É a mesma. Será que não tem que pensar, poxa, alguém pode me roubar, alguém pode me matar, alguém pode querer tudo que eu tenho? Quantos inimigos ele carrega?
com essa fortuna. Olha, eu queria ver todo mundo tendo uma educação de qualidade, um lar bem constituído, trabalho com dignamente remunerado. Gente, eu estudei isso. Então, eu pergunto, deixa eu falar para o senhor. Até quando isso vai continuar? Deixa eu falar para o senhor. Amanhã isso acontecerá. Amanhã isso acontecerá. Amanhã? Amanhã. Daqui a 200 anos. Mas amanhã, porque esse amanhã não é para nós. Esse amanhã é para a espiritualidade. Esse amanhã é o futuro da terra. É o futuro onde o vizinho não vai precisar ter cerca e nem fechadura na porta dele. Coisa boa. Onde, se eu precisar de sair com um veículo e o vizinho tiver, vai no meu. O meu estragou, vai no meu. Onde eu vou ajudar o filho do vizinho que precisa de comprar um livro, porque o outro está passando por um aperto. Onde a minha casa, a minha mesa vai ser farta e vai ser dividida entre aqueles que passarem fome. É o nosso futuro. Nós estamos predestinados ao bem, ao amor. Ninguém vai escapar. Mas é que aqui na terra a gente é igual lagartixa, anda devagarinho, é igual lagarta passando nas folhas, é igual tartaruga andando devagarinho. É necessário. Eu não sou isso. Eu aprendi a chegar e resolver. Eu não sou. É necessário que a gente tenha a paciência para aprender o caminho, para aprender que cada pedra que a gente pisa machuca o pé e a gente deve evitar essas pedras. Isso é só o tempo. Não existe meio. Deus não quis colocar o conhecimento total dentro das nossas mentes, porque Ele sabia que a gente não suportaria. E é preciso ter merecimento para ter o que a gente tem, o conhecimento que a gente tem. Essa busca tem que ser única, exclusiva, nossa. Ninguém vai fazer a sua vida melhor, a não ser o Senhor. Ninguém vai fazer a minha vida melhor, a não ser eu mesmo. Ninguém vai fazer a nossa vida melhor, a não ser nós. O tempo acabou. Está vendo? Passa muito rápido. A hora que a gente quer que demore, passa muito rápido. A hora que a gente quer que passe rápido, depois demora. Mas é assim. É necessário ainda. Pode falar mesmo. Essa palestra, ela nos convida a uma reforma. Mas justamente uma das propostas que a Casa Espírita quer trazer não é levar o conhecimento que está aqui nos livros. Eu já disse isso aqui em outrora, que o conhecimento está aqui nos livros. Se você buscar lá, você vai. O conhecimento está no Evangelho. Se você vê os livros, tem filmes. Olha a vida do Chico. Olha a vida do Chico. Olha nosso lar. Olha, já tem filmes, já tem livros de toda gama de conhecimento. Mas é preciso fazer isso, desafiar. Porque se eu perguntasse aqui o que é benevolência, todo mundo sabia o que é. E eu espero que agora, se eu perguntar o que é benevolência, todo mundo saia daqui em dúvida. O que é benevolência mesmo? Será que eu sei? Será que eu sei mesmo? Um grande mestre da antiguidade disse que o conhecimento primeiro tem que ser de nós mesmos. E Jesus veio e confirmou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda há um contento entre a gente querer que tudo aconteça ao nosso tempo. E não vai acontecer ao nosso tempo. Vai acontecer ao tempo do Pai, na hora certa, no preparo certo.
Eu espero ter deixado bastante dúvida. Muito obrigado a todos. Encerremos? Bem, pessoal, esse estudo de hoje, né, ele abriu um leque aqui, há mais 1 hora ou 2 de palestra, né, de outros assuntos que estão intercalados, mas eu gostaria só de acrescentar a respeito da pandemia, né, como o nosso irmão Carlos, o senhor Carlos aqui, está sofrendo a sua perda, né? Essa pandemia, ela veio com o objetivo de fazer com que a humanidade saia de dentro de si e procure o outro. Saia de dentro de si e divida a sua dor com a dor do outro. Poderia ter sido feito esse processo, Deus poderia ter trazido esse processo através de uma guerra, onde as pessoas teriam menos sofrimento. Mas não ia ser muito produtivo, porque nós íamos sofrer, e além desse sofrimento, nós íamos estar trazendo para dentro do nosso coração a raiva do outro, né? A inimizade. E a pandemia veio exatamente para fazer o contrário, para que a gente passasse pela dor, mas saísse de dentro de nós mesmos e abraçasse o outro. É um processo de benevolência, de caridade. Então a gente tem que refletir que nós estamos muito presos na nossa dor. O seu Carlos aqui perdeu a esposa, mas quantas esposas desencarnaram? Quantos filhos perderam os pais, quantos pais perderam os filhos? E todos esses estão sofrendo a mesma dor. Mas nós não podemos ficar presos a essa dor, temos que tirá-la do coração e consolar o vizinho, consolar o irmão que está passando pela mesma dor. As dores são iguais. Nós não podemos ficar presos dentro de nós, sofrendo as angústias, revoltados com a situação, porque isso é um processo. Ali existe a lei de destruição, é uma lei divina que faz com que essas coisas aconteçam para poder melhorar todo o ambiente, melhorar a cada um. Então nós temos que, ao invés de nos afogarmos na nossa mágoa, na nossa dor, vamos colocá-la para fora e abraçar o nosso irmão que passa pela mesma dor. Dividir. Esse é o objetivo da pandemia. Um deles. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opção. O sofrimento é escolha nossa. Então nós não podemos sofrer. A gente tem que se dividir, se abraçar o outro, essa dor vai ser menor. Para isso é o aprendizado, sairmos de dentro de nós, deixarmos de ser egoístas. Nós estamos sendo egoístas quando a gente fica guardando a nossa dor e revoltado com ela. Então o objetivo da pandemia não foi fazer sofrer, mas foi fazer aprender. Ela é um aprendizado que Deus mandou para nós, que poderia ter sido de forma muito mais cruel, e ele optou em que fosse dessa forma, como outras pandemias já aconteceram com o mesmo objetivo. Então é isso que eu queria só acrescentar no estudo de hoje. Gostaríamos de passar alguns recadinhos. Nós temos aqui na Fraternidade a visita a lares e enfermos. É uma visita realizada pela equipe da Fraternidade, é uma equipe, né, não é uma pessoa só, que alguém solicita, então ela vai no lar, fazer oração, dar um passe, muitas vezes para algum lar que esteja sentindo desequilibrado, com um processo de desequilíbrio, onde as energias não estão fluindo de
forma adequada. Então nós temos essa visita à lares de enfermos. E é só a pessoa interessada na recepção pedir, dar o nome, e toda quarta-feira, no período das 14h40 até as 16 horas, vai uma equipe, né, em cada lar solicitado fazer esse passe, fazer essa oração, fazer algum aconselhamento. Então é importante, é consolador. Também a gente orienta na implantação do Evangelho no lar, que é uma reunião feita no lar, onde o Evangelho é lido, é conversado a respeito dos ensinamentos do Cristo, onde energias são atraídas para aquele lar, boas energias, bons espíritos estarão presentes, e esse lar se torna o lar que faz o culto, que faz esse Evangelho uma vez por semana, né? Ali na recepção também tem uns folhetozinhos que nos ensinam como fazer, questão de meia hora de oração, onde aquelas pessoas que compõem aquele lar conversam entre si sobre o Evangelho, sobre o que entenderam, onde existe um entrosamento de pessoas, né, de corações, e esse lar se torna um foco iluminado para toda a vizinhança, para todo aquele espaço ali ao redor de proteção espiritual. Então também a gente orienta, todo espírita faz esse culto no lar. E a evangelização, também o Departamento de Divulgação Doutrinária da Evangelização convida para que as crianças possam vir, os jovens participarem do processo de evangelização. Às segundas e quartas-feiras nós temos a evangelização infantil, que é de 3 a 12 anos, e a juventude, que é de 12 a 16 anos. Domingo, né, nós temos a evangelização de bebês de 0 a 3 anos e evangelização infantil de 3 a 12 anos. E no sábado, a partir das 14 horas, nós temos a mocidade, que é a partir dos 17 anos. Então eu convido a todos que tenham crianças em casa, que tenham jovens, que possam trazer essas crianças, esses jovens para a fraternidade, para que eles possam participar desse processo de evangelização, começar desde cedo a fazer esse trabalho espiritual, né, que é tão importante na nossa vida, que nossa vida nos dias de hoje é muito presa às questões materiais, às questões de terra, às questões de trabalho. A gente esquece um pouco dessa parte espiritual, que é tão importante, porque quando nós desencarnarmos, que vai ficar, toda essa matéria fica por aqui. A gente só vai com o nosso corpo espiritual, com os nossos conhecimentos, as nossas ações, é que nós levamos para o outro lado, né? Para a vida espiritual. E é nesse processo de evangelização que a gente começa desde cedo, a criança a se preocupar com o lado espiritual, a fazer suas orações, a pensar em Deus, né? Não pensar só na vida material, dividir um pouco, a ter esse equilíbrio entre a matéria e a vida espiritual. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos, desejar que esse final de semana seja um final de semana agradável, um bom dia a todos, que Jesus possa nos envolver nas suas energias positivas, de paz, de luz, e que possamos ir em segurança para os nossos lares, e que a semana que se inicia possa ser uma semana de muita paz e luz para todos. Que Jesus nos abençoe e permaneça conosco, hoje, agora e sempre.